Capítulo 1. O dia que mudou tudo. O relógio marcava 14h30 quando Helena decidiu voltar para casa mais cedo. A reunião de trabalho havia sido cancelada na última hora, e pela primeira vez em meses, ela teria uma tarde livre. Sorriu ao pensar na surpresa que faria para Ricardo, seu marido de 12 anos. Talvez pudessem finalmente ter aquela conversa que vinham adiando há semanas, ou quem sabe apenas relaxar juntos no sofá. Mas o destino tinha outros planos para Helena. Ao estacionar na garagem, notou que o carro de Ricardo estava ali, estranho, já que ele havia dito que passaria a tarde no escritório. Deve ter voltado para buscar algum documento, pensou, pegando as chaves e caminhando em direção à porta dos fundos. A casa estava silenciosa demais. Helena franziu a testa. Onde estava Carmen, a empregada? Normalmente, o som do aspirador ou do rádio da cozinha preenchiam o ambiente naquele horário. Foi então que ela ouviu um gemido baixo, abafado, vindo do andar de cima. Seu coração disparou. Ricardo está passando mal? Subiu as escadas 2 degraus de cada vez, preocupada, seguindo o som que parecia vir do quarto principal. A porta estava entreaberta. Helena empurrou-a devagar, e o mundo desabou sob seus pés. Capítulo 2. A descoberta. Ali, na cama que ela e Ricardo dividiam há mais de uma década, estava seu marido. Mas ele não estava sozinho. Carmen, a empregada em quem Helena confiava cegamente, estava em seus braços, seus corpos entrelaçados em uma dança íntima que Helena jamais imaginara presenciar. O tempo parou. Helena sentiu como se estivesse assistindo a um filme, como se aquela cena não pudesse ser real. Seus pulmões se recusaram a funcionar por longos segundos. O chão parecia ter sumido debaixo de seus pés. Isso não pode estar acontecendo. Não com Ricardo. Não com Carmen. Carmen havia chegado à casa deles há 3 anos. Uma mulher jovem, de apenas 28 anos, que havia conquistado a confiança de Helena com sua dedicação e carinho genuíno pela família. Helena a considerava quase como uma irmã mais nova. Havia ajudado Carmen em momentos difíceis, inclusive quando ela precisou de dinheiro emprestado para a cirurgia da mãe. E Ricardo? Ricardo, com quem ela havia construído uma vida, sonhado com filhos, planejado o futuro. O homem que jurava amá-la todas as manhãs antes de sair para o trabalho. Helena segurou-se no batente da porta, suas pernas tremendo. Parte dela queria gritar, confrontá-los naquele exato momento. Outra parte a impedia de se mover, como se seus músculos tivessem virado pedra. Foi quando Ricardo murmurou algo que fez o coração de Helena se despedaçar completamente. Carmen, eu te amo. Não aguento mais fingir com ela. Capítulo 3. A fuga silenciosa. Helena recuou lentamente, cada passo uma agonia silenciosa. Desceu as escadas como um fantasma, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a bolsa. Saiu pela mesma porta dos fundos, entrou no carro e dirigiu sem destino. Não sabia há quanto tempo estava dirigindo quando finalmente parou em um pequeno café na beira da estrada. Suas mãos ainda tremiam quando pegou o celular. Quem ela poderia chamar? Sua irmã estava viajando. Sua mãe ficaria devastada. Seus amigos, a maioria eram amigos do casal. Helena sentiu-se completamente sozinha no mundo. Pediu um café que mal tocou e ficou ali, sentada em silêncio, tentando processar o que havia visto. As imagens se repetiam em sua mente como um filme em loop. O modo como Ricardo tocava Carmen. A intimidade entre eles. As palavras que ele havia dito. Não aguento mais fingir com ela. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quantas vezes eles haviam estado juntos em sua própria casa, em sua própria cama? Helena começou a questionar cada momento dos últimos meses. As vezes que Ricardo chegava tarde. Os fins de semana que Carmen precisava trabalhar. Os olhares que talvez ela não tivesse notado. Como ela havia sido tão cega. Capítulo 4. As peças do quebra-cabeça. Sentada naquele café, Helena começou a conectar pontos que antes pareciam desconexos.
3 meses atrás, Ricardo havia sugerido que Carmen trabalhasse também aos sábados. Para você ter mais tempo livre, amor, ele havia dito com um sorriso que agora parecia falso na memória de Helena. 2 semanas depois, ele começou a chegar mais tarde do escritório. Novos projetos, justificava. Helena havia até elogiado sua dedicação ao trabalho. E Carmen? Carmen havia mudado também. Tornou-se mais reservada, evitava conversas longas com Helena. Na época, Helena pensou que a jovem estava apenas passando por algum problema pessoal. Como fui tão ingênua? Helena lembrou-se da última vez que haviam feito amor, ela e Ricardo. Fazia quase 2 meses. Quando ela tentava se aproximar, ele sempre tinha uma desculpa, estava cansado, preocupado com o trabalho, precisava acordar cedo. Ela havia começado a se questionar se estava perdendo a beleza, se não era mais atraente para o marido. Agora sabia a verdade. O celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo: amor, vou chegar tarde hoje. Reunião importante. Te amo. Helena olhou para a tela com amargura. Quantas dessas mentiras ela havia engolido? Capítulo 5 – O plano. Helena não voltou para casa naquela noite. Nem na seguinte. Hospedou-se em um pequeno hotel no centro da cidade, ignorando as ligações insistentes de Ricardo. Precisava de tempo para pensar, para decidir o que fazer. Na manhã do 3º dia, ela teve uma ideia. Se Ricardo e Carmen queriam brincar com fogo, ela lhes daria uma fogueira. Helena conhecia Ricardo melhor do que ninguém. Sabia de seus medos, suas inseguranças, seus pontos fracos. E Carmen, bem, Carmen não sabia com quem estava mexendo. Primeiro, Helena fez algumas ligações. Contratou um detetive particular, não para confirmar o que já sabia, mas para documentar. Precisava de provas, datas, horários. Se isso fosse parar na justiça, ela estaria preparada. Depois, visitou um advogado. Um dos melhores da cidade, especialista em divórcios complicados. Explicou a situação com frieza cirúrgica, como se estivesse relatando o caso de outra pessoa. Quanto tempo você está casada, Helena? Perguntou o advogado. 12 anos. Regime de comunhão parcial de bens. Filhos? Não. Estávamos tentando. Helena parou. Aquele sonho havia morrido 3 dias atrás. Bens substanciais? A casa, os carros, as aplicações, tudo em nome dos dois. O advogado sorriu. Não um sorriso cruel, mas profissional. Vamos fazer justiça, Helena. Capítulo 6 – O retorno. No 4º dia, Helena voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Chegou no horário de sempre, cumprimentou Carmen normalmente e beijou Ricardo no rosto quando ele chegou do trabalho. Onde você estava, amor? Fiquei preocupado. Ricardo parecia genuinamente aflito. Desculpa, querido. Minha irmã teve uma emergência e pediu para eu não contar nada ainda. Você sabe como ela é reservada. Helena mentiu com uma facilidade que a surpreendeu. Ricardo pareceu aliviado. Carmen, que estava arrumando a mesa do jantar, evitou olhar nos olhos de Helena. Durante o jantar, Helena observou os dois com novos olhos. Os olhares furtivos, a tensão no ar, a forma como Carmen se apressava para sair da sala sempre que Helena entrava. Era como assistir a uma peça de teatro ruim. Carmen, disse Helena de repente, fazendo a jovem se sobressaltar. Que tal tirarmos umas fotos para o álbum da família? Você faz parte dela, afinal. O desconforto de Carmen era palpável. Ah, dona Helena, eu não sou boa com fotos. Bobagem. Ricardo, busque a câmera. Vamos fazer umas fotos dos 3 juntos. Helena sorriu, mas seus olhos eram frios como gelo. Capítulo 7 – O jogo psicológico. Nas semanas seguintes, Helena se tornou uma esposa modelo. Cozinhava os pratos favoritos de Ricardo, planejava surpresas românticas, mostrava interesse renovado em sua vida profissional.
Ao mesmo tempo, tratava Carmen com uma bondade exagerada, elogiando seu trabalho, dando-lhe presentes inesperados. Ricardo ficou confuso, mas obviamente satisfeito com a atenção renovada da esposa. Carmen, por outro lado, estava visivelmente desconfortável com a gentileza de Helena. Você não acha que a dona Helena está estranha? Carmen sussurrou para Ricardo numa tarde, enquanto Helena fingia não ouvir do corredor. Estranha como? Sei lá, muito carinhosa. Como se ela soubesse de alguma coisa. Você está paranoica, Carmen. Helena não suspeita de nada. Se ele soubesse, pensou Helena, sorrindo para si mesma. O detetive havia feito um trabalho impecável. Fotos, horários, até mesmo gravações de áudio. O dossiê era impressionante em sua completude. Ricardo e Carmen se encontravam 3 vezes por semana na casa, sempre quando Helena estava no trabalho. Aos sábados, iam para um motel barato na periferia da cidade. Helena guardou tudo em um cofre no banco. Sua arma secreta. Capítulo 8. A primeira craque. A primeira rachadura na fachada apareceu durante um jantar com os pais de Ricardo. Helena havia planejado tudo meticulosamente. Carmen tem sido uma bênção em nossas vidas, disse Helena, sorrindo calorosamente para a empregada, que servia o jantar. Não sei o que faríamos sem ela, não é mesmo, querido? Ricardo quase engasgou com o vinho. Sim, claro. Na verdade, continuou Helena, estávamos pensando em dar uma bonificação especial para ela. Talvez uma viagem. Você não disse que sempre quis conhecer o interior, Carmen? Os olhos de Carmen se arregalaram. Dona Helena, eu não preciso. Nonsense. Família cuida de família. Helena pegou a mão de Carmen, apertando-a com força. E você é família, não é? O desconforto na sala era tangível. A mãe de Ricardo franziu a testa, claramente confusa com a dinâmica estranha que estava presenciando. Naquela noite, Helena ouviu Ricardo e Carmen discutindo em sussurros na cozinha. Ela sabe, Ricardo. Tenho certeza. Impossível. Se ela soubesse, já teria explodido. Você conhece Helena? Ah, meu querido, pensou Helena. Você não me conhece nem um pouco. Capítulo 9. O cerco se fecha. Helena intensificou sua estratégia. Começou a fazer comentários aparentemente inocentes que deixavam Ricardo e Carmen cada vez mais nervosos. Vocês dois têm trabalhado muito juntos ultimamente, observou numa manhã, enquanto tomavam café. É bom ver uma parceria tão íntima. Ou então, Carmen, você tem usado um perfume diferente? Ricardo comentou que sentiu um cheiro maravilhoso outro dia. Cada palavra era calculada, cada pausa carregada de significado. Helena assistia Ricardo e Carmen se contorcerem desconfortavelmente, saboreando cada momento de suas agonias. O detetive continuava seu trabalho, documentando cada encontro. Helena descobriu que o relacionamento havia começado há 8 meses, bem antes do que ela imaginara. A traição era mais profunda e duradoura do que ela havia pensado. Numa tarde, ela decidiu apertar ainda mais o cerco. Ricardo, amor, disse ela, entrando no escritório dele em casa, onde ele trabalhava. Encontrei isso debaixo da nossa cama. Ela segurava um brinco. Não era dela. O rosto de Ricardo ficou branco. Eu não sei de onde veio isso. Que estranho. É bem bonito. Parece ser caro. Helena examinou o brinco como se fosse um artefato arqueológico. Talvez seja da Carmen. Ela estava limpando o quarto ontem. Talvez, Ricardo murmurou, incapaz de olhar nos olhos da esposa. Helena sorriu. Vou perguntar para ela. O brinco, é claro, era de Carmen. Helena havia visto a jovem usando-o várias vezes. A expressão de pânico no rosto de Carmen quando Helena mostrou o objeto foi impagável. Capítulo 10. A confrontação. Helena sabia que não poderia manter aquele jogo para sempre. Ricardo e Carmen estavam prestes a confessar ou fugir juntos. Era hora de agir.
Ela escolheu uma quinta-feira. Havia pedido para sair mais cedo do trabalho, mas dessa vez, ela contou a Ricardo. Vou chegar em casa às 3 hoje. Que tal prepararmos algo especial para o jantar? Às 14h45, Helena estacionou na rua, não na garagem. Queria ter certeza de que eles não a ouviriam chegar. Entrou pela porta da frente, suas chaves fazendo o menor ruído possível. Os sons vindos do andar de cima confirmaram suas suspeitas. Desta vez, porém, ela estava preparada. Helena subiu as escadas devagar, gravando tudo no celular. Chegou até a porta do quarto, que mais uma vez estava entreaberta. Ricardo, disse ela, sua voz cortando o ar como uma lâmina. O efeito foi instantâneo. Carmen gritou, puxando o lençol para cobrir o corpo. Ricardo saltou da cama como se tivesse levado um choque elétrico. Helena. Eu posso explicar. Explicar. Helena entrou no quarto, mantendo a câmera do celular apontada para eles. Explicar o que exatamente, Ricardo? Como você e a Carmen decidiram transformar nossa casa em um motel? Por favor, Dona Helena, Carmen começou a chorar. Eu sinto muito, Você sente muito? Helena riu, mas não havia humor algum no som. Sente muito por quê? Por transar com meu marido ou por ser pega? Capítulo 11. A verdade nua e crua. Chega, Helena. Ricardo finalmente encontrou sua voz, pegando as roupas do chão. Sim, é verdade. Carmen e eu estamos juntos. E sabe de uma coisa? Não me arrependo. A honestidade brutal atingiu Helena como um soco no estômago, mas ela manteve a compostura. Ah, não se arrepende? Que bom saber. Ela parou de gravar e guardou o celular. E há quanto tempo vocês dois estão me fazendo de idiota? Ricardo e Carmen se entreolharam. Foi ela quem respondeu, com a voz trêmula. 8 meses. 8 meses. Helena repetiu, deixando o número ecoar no ar. Quase 1 ano. 1 ano me tratando como uma estranha na minha própria casa, 1 ano de mentiras, 1 ano fingindo que me amava. Helena, eu. Ricardo começou, mas ela o interrompeu. Não. Agora é minha vez de falar. Sua voz estava firme, controlada. Vocês querem saber a verdade? Eu descobri há 3 semanas. 3 semanas observando vocês dois se contorcerem, mentindo, inventando desculpas patéticas. O choque nos rostos deles foi gratificante. E sabe o que mais? Eu tenho tudo documentado. Fotos, datas, horários, até gravações de áudio. Tenho advogado, tenho planos, e tenho muito mais controle sobre esta situação do que vocês imaginam. Capítulo 12. As consequências. Carmen, disse Helena, virando-se para a empregada. Você está demitida. Quero que saia da minha casa agora. E se eu descobrir que você levou qualquer coisa que não seja sua, vou processar você por roubo. Carmen começou a se vestir rapidamente, ainda chorando. Dona Helena, por favor, eu preciso deste emprego. Deveria ter pensado nisso antes de dormir com meu marido. Helena, não precisa ser assim, Ricardo interveio. A culpa não é dela, é minha. Ah, que cavalheiro. Helena bateu palmas sarcasticamente. Protegendo sua amante. Que romântico. Mas você está certo numa coisa, Ricardo. A culpa é sua. Você é casado. Você fez votos. Você que traiu nossa história. Ricardo se vestiu em silêncio, claramente tentando encontrar palavras que pudessem consertar o irreparável. O que você quer, Helena? O que eu quero? Helena sorriu friamente. Eu quero justiça. Eu quero que você saia da minha casa. Hoje. Agora. Esta é minha casa também. Era. Agora ela será só minha. Assim como metade de tudo que vocês construíram juntos durante estes 12 anos de mentiras. Capítulo 13. O novo começo.
2 meses depois, Helena estava sentada na varanda de sua casa, agora verdadeiramente sua, tomando um café e lendo um livro. O processo de divórcio estava correndo conforme planejado. Ricardo havia tentado contestar, mas as provas eram irrefutáveis. Carmen havia desaparecido da cidade logo após a demissão. Helena soube por vizinhas que a jovem voltará para sua cidade natal no interior. Ricardo, por sua vez, havia alugado um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Helena não sentia pena de nenhum dos dois. O telefone tocou. Era sua irmã, que finalmente havia voltado da viagem. Helena. Acabei de saber de tudo. Por que você não me contou antes? Porque eu precisava lidar com isso sozinha, Ana. E lidei. Você está bem? Helena olhou ao redor. A casa estava silenciosa, mas era uma tranquilidade diferente. Não havia mais tensão no ar, não havia mais mentiras ecoando pelas paredes. Estou bem. Melhor do que estive em muito tempo. Capítulo 14. A reflexão. Naquela noite, Helena se permitiu chorar pela primeira vez desde a descoberta. Não chorou pela traição em si, mas pelo tempo perdido, pelos sonhos desfeitos, pela versão de si mesma que havia sido tão ingênua. Ela havia amado Ricardo verdadeiramente. Havia construído uma vida com ele, feito planos, sonhado com um futuro juntos. Tudo isso havia sido real para ela, mesmo que não fosse para ele. Mas Helena também descobriu algo sobre si mesma durante aquela experiência: ela era mais forte do que imaginava. Mais inteligente, mais determinada, mais capaz de lutar por si mesma do que jamais pensara ser possível. O divórcio seria finalizado em alguns meses. Helena ficaria com a casa, metade das economias e uma pensão substancial. Mais importante que isso, ela ficaria com sua dignidade intacta. Capítulo 15. O recomeço. 6 meses depois da descoberta, Helena estava irreconhecível. Havia mudado o corte de cabelo, renovado o guarda-roupa e, principalmente, renovado sua perspectiva de vida. Ela havia se inscrito em aulas de dança, algo que sempre quis fazer mas nunca teve coragem. Havia feito novas amizades, retomado hobbies antigos e até mesmo começado a considerar a possibilidade de um novo relacionamento. Um dia, enquanto fazia compras no supermercado, Helena esbarrou com Ricardo. Ele estava visivelmente mais magro, com olheiras fundas e uma aparência geral de quem não estava dormindo bem. Helena, ele disse, parecendo genuinamente surpreso. Você está diferente. Estou livre, ela respondeu simplesmente. Sobre tudo o que aconteceu, eu sinto muito. Ricardo, Helena o interrompeu gentilmente. Eu não guardo rancor. O que aconteceu, aconteceu. Nós dois seguimos em frente. E Carmen, ele perguntou, quase sussurrando. Helena o encarou por um longo momento. O que tem ela? Você soube que ela, que nós. Que vocês terminaram? Sim, eu soube. Helena não pôde evitar um pequeno sorriso. Aparentemente, quando a emoção da traição passou, vocês descobriram que não tinham muito mais em comum. Ricardo baixou os olhos, claramente constrangido. A grama do vizinho sempre parece mais verde, não é, Ricardo? Mas quando você pula a cerca, às vezes descobre que é só uma ilusão. Epílogo, a lição. Helena nunca mais viu Ricardo ou Carmen depois daquele encontro casual. Soube por conhecidos em comum que ele havia se mudado para outra cidade, procurando um recomeço. Ela, por sua vez, encontrou seu próprio recomeço exatamente onde estava, em sua própria casa, em sua própria vida, em sua própria força. 2 anos depois, Helena estava em um relacionamento saudável com um homem que a valorizava e respeitava. Eles tomaram as coisas devagar, construindo confiança e intimidade gradualmente. Helena havia aprendido a importância de não idealizar ninguém, mas também não havia perdido a capacidade de amar. Às vezes, quando estava arrumando a mesma casa onde tudo havia acontecido, Helena se lembrava daquele dia terrível que mudou sua vida para sempre. Mas não sentia mais dor. Sentia gratidão.
Gratidão por ter descoberto a verdade antes de desperdiçar mais anos de sua vida. Gratidão por ter encontrado sua própria força. Gratidão por ter aprendido que ela era capaz de muito mais do que imaginava. A traição de Ricardo e Carmen não havia destruído Helena. Havia revelado quem ela realmente era, uma mulher forte, inteligente e capaz de lutar por sua própria felicidade. E essa foi a maior vitória de todas. Helena havia chegado na hora errada e visto algo que não devia. Mas, no final das contas, havia sido exatamente na hora certa para salvar sua própria vida.